Oi, eu sou o Capivaro e hoje eu vou mostrar o processo de como eu colori essa página de Gachakuta e falar um pouquinho da história de como a autora desenha o mangá também. Enquanto eu procurava algumas páginas para pintar e tal, dá para perceber que o mangá tem bastante página dinâmica, splash arts, essas artes bem elaboradas, super trabalhadas e maiores nas páginas. Mas escolhi essa para começar, não é uma arte tão complicada assim, mas já tem dinâmica, já dá para ver bem os traços. Achei uma boa para começar. Eu não vi o anime, eu li o mangá pouco antes de anunciar que ia sair o anime. Inclusive, eu tenho um dom de ler o mangá e logo depois eles anunciam que vai sair o anime. Foi assim com Shumatsu, foi assim com Chainsaw Man, Gachakuta, Blue Lock, foi isso também. Tudo bem que eu só tô lendo os mangá do hype, então talvez não seja um dom, talvez seja só o óbvio, mas eu vou considerar o dom pra ficar um pouco mais especial aqui, né? Não sou bobo também. Eu li até a parte, eu acho que eles estão lutando contra aquela equipe de vilão, eu não lembro o nome, caralho, não lembro o nome. Vou colocar o nome aí na edição, mas eles estão dentro daquela criatura e que tá tentando subir pra cruzar aquele limiar que eles têm do pessoal de baixo e da rapaziada do condomínio de cima, né? Aquela rapaziada que mora na cobertura. E uma coisa, se você for reparar bem, que chama atenção na arte de Gachakuta, é que mesmo o desenho tendo bastante rachura, assim, bastante retícula, muito traço, a arte do mangá ainda é limpa, saca? Tipo, os quadros são bem legíveis, é tudo organizado, o que é engraçado. Que se for parar pra ver, o traço da autora é meio estilizado, meio cartoon, assim, de certa forma, mas as páginas não são poluídas, né? Tudo bem legível, bem limpo. Isso me lembra até um pouco de como era o mangá de One Piece no início, né? As artes do Oda eram bem dinâmicas, mas não eram poluídas. Hoje eu não sei o que acontece com o mangá de One Piece, eu gosto muito, mas eu acho que teve uma queda assim de produção de certa forma na qualidade de quadrinização. Não que o Oda desenhe pior, mas é menos legível do que era antes, com certeza, sim. Outra coisa legal no mangá de Gachakuta é a estética dos personagens em relação a outros mangás populares mesmo, sabe? Como os personagens se vestem, tipo, todos eles têm roupas bem específicas assim, a forma que eles andam por aí cria quase um senso de moda no universo. Assim, as pessoas, beleza, elas moram num ambiente que é tipo um lixão e as roupas deles são todas velhas, saca? Mas também são roupas bem específicas para cada personagem, cada um se veste de um jeito que ainda assim faz sentido com o universo e o lugar que eles estão. E são roupas muito bem trabalhadas, se você for parar pra ver. O que é produtivamente ruim, se você for parar pra ver. Porque você vai ter que desenhar essa roupa todo quadro que o personagem tiver. É cada vez mais trabalho. Quanto mais detalhe o personagem tem, mais trabalhoso é para se desenhar ele sempre. Por isso que os, os personagens mais famosos assim têm roupas simples. As roupas de, por exemplo, dos personagens de Bleach não são tão complicadas assim, né? Eles têm aquele manto e tal. As roupas de Naruto são bem similares de todos os ninjas, assim, um ou outro. Tem um design, assim, nas roupas em si que se destaca dos outros. As próprias roupas de Dragon Ball, por exemplo. Esses mangás mais clássicos, todos eles tem isso em comum. O Gachakuta meio que vai fora dessa curva, né? Isso é algo muito doido, porque da mesma forma que destaca tudo, também
é mais complicado de se fazer, né? Imagina você vai lá, vou fazer uma arte, vou fazer uma capa aqui, vou colocar o personagem com uma roupa assim bem trabalhada, vou fazer uma arte toda bem elaborada, show. Agora fazer isso em todos os quadros, capítulo por capítulo, página por página, deve ser um inferno. Mas não dá pra negar que é um diferencial. Um negócio legal também que tem na arte do mangá é o grafite, né? A autora faz a arte em parceria com outro artista japonês, um grafiteiro, bem popular até. E você consegue ver isso bastante, principalmente nos cenários, né? No ambiente do mundo que os personagens vivem ali naquele lixão. Tem bastante parede com grafite, tem bastante momento nas cidades onde tem as paredes grafitadas ou pintadas de alguma forma com algo escrito. Tem aquela cidade em si lá que é uma cidade só de grafiteiros, né? O líder da cidade e tal tem aquele item que passa de um pro outro. E isso é algo bem particular também, se você for ver, porque o grafite em si no Japão não é algo muito bem visto popularmente, por conta dessa questão de limpeza e tal. Não é algo muito comumente visto como legal, mas é algo que é abordado no mangá bem naturalmente, né? As coisas estão ali presentes e mesclam com o ambiente. Você consegue entender por que teria e faz sentido. E claro, também agrega muito ao cenário e à arte visual em si. É uma mescla que a autora faz nos personagens, juntando toda essa estética com as rachuras, a expressão é quase uma releitura para versão anime mangá de um expressionismo. Também entra essa parte do grafite, essa parte da arquitetura meio gambiarra, sabe? Os prédios são todos meio remendados, é tudo feito com o que tem. Afinal, eles não vivem num local propício para se viver, né? Tudo é feito de uma forma que você tem que se adaptar. As roupas são remendadas um canto no outro, as paredes são remendadas um canto no outro, e aí vem um grafite por cima que junta isso, né? Faz parecer mais orgânico. É um trabalho bem interessante de se ver no mangá, né? O mundo em si cria quase uma percepção de realidade. Você acredita naquele universo, né? Por exemplo, algo que eu sinto um pouco de falta em Jujutsu é o mundo, por exemplo. Teve um pouco disso ali no arco de Shibuya, em mostrar o resto do universo. A gente sabe que eles estão no Japão, que é uma releitura do Japão comum, né? Claro que tem os feiticeiros, tem as maldições e tal. Porém, no universo em si, as pessoas comuns não são importantes, elas não são mostradas, elas foram mostradas um pouco ali no arco de Shibuya e depois brevemente ali no arco migração e extinção, eu acho que é o nome certinho, mas a gente fica muito preso nesse núcleo dos feiticeiros e o mundano se perde. Eu acho que é importante a gente ter essa informação, pelo menos uma perspectiva disso, de como que se parece, porque a gente sabe que a maioria dos não feiticeiros não veem as maldições, mas eles veem os prédios explodindo, eles veem as coisas que acontecem derivado das técnicas dos feiticeiros, por isso que eles abrem as cortinas e tal, mas é tudo muito breve. A gente não tem uma noção muito maior disso. E eu acho que isso poderia engrandecer um pouco mais a obra. A gente tem uma noção de como as coisas que os personagens principais fazem repercutem no mundo. Um que é muito claro, talvez não seja assim Jujutsu, porque tem essa coisa de
ter de ser escondido e tal. Acho que, por exemplo, Chainsaw Man, em que todo mundo sabe que existem demônios, os demônios estão por aí, existe um órgão público para lidar com isso. A gente tem uma noção muito maior de como o mundo repercute em relação a esse problema. O que eu acho interessante se ver, ainda mais quando se coloca a obra se passando dentro de um mundo comum, um mundo nosso, né? De certa forma, a obra se propõe a dizer que a gente estaria inserido naquele universo. Porém, não, né? Não estamos, porque a gente não sabe o que as pessoas comuns pensam disso. Tem brevemente algo aqui e ali, mas geralmente as obras em si pincelam um pouco. Isso é algo que eu sinto falta e que Gachakuta faz bem, até por mostrar bastante personagens, né? Mesmo que eles venham e vão rapidamente, a gente ainda entende o universo ali. Bom, essa aí é a arte completa. Foi bem rápido de fazer, demorei 1 hora e pouquinho. Como eu comentei, não é nada muito complicado de pintar, é uma arte simples. Tem várias artes mais complicadas, com mais elementos no mangá, mas eu escolhi essa para começar. Eu pretendo fazer disso um quadro, colorindo mangás. Eu vou ler alguns mangás e aí eu vou achando quadros que eu acho interessante e eu vou trazer aqui no canal para pintar. Se vocês quiserem indicar algum mangá que vocês gostam, algum quadro que vocês acham interessante de ver aparecendo por aqui, só comentar que eu vou ler e com certeza vou trazer no canal. Vão ter outras coisas no canal também, pretendo documentar um quadrinho meu mesmo, um mangá que eu vou fazer. E aí eu vou gravar todos os processos, desde o roteiro até o storyboard, até de fato quando eu vou começar a desenhar e quadrinizar o mangá. Também vou fazer algumas outras artes originais ou fanart de alguma outra coisa. Vai ter bastante coisa aqui no canal. E é isso, se gostou, pode deixar um like, por favor, se inscrever e é nóis.